Quer aprender biologia de um jeito bem facinho? Pois pega aí seu caderno que hoje é Reino Monera. Isso aí vai estar na sua prova. Vem comigo! Tenho certeza que você pegou aí o seu caderninho, a sua caneta e vamos lá começar esse negócio aqui para você não perder tanto tempo. Minha gente, Reino Monera. Aluninho meu, se lembre, meu amor, você tem que se lembrar que tem 5 reinos, existem 5 reinos. Quais são os reinos? Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia. Para hoje, nós iremos falar do Reino Monera. Mas existem algumas palavrinhas que eu queria que você lembrasse. Olha só, para ser um ser vivo, assim na biologia, quando fala em ser vivo, nada mais é uma estrutura, digamos assim, que possui célula. Beleza? Então a característica básica de um ser vivo é ele possuir células. O que é uma célula? Célula é a unidade funcional do corpo de um ser vivo. Aqui nesse planeta, por sua vez, nós temos 2 tipos de células, que é a célula procariótica e a célula eucariótica. Em citologia, você vê que a célula procariótica é aquela célula pobre em membrana. É uma célula que não tem envoltório nuclear e o seu material genético, que é o DNA, ele está disperso lá no citoplasma. A célula procariótica, por sua vez, não vai possuir organelas citoplasmáticas, vai possuir apenas o ribossomo, que é uma organela que é comum tanto à célula procarionte como à célula eucarionte. A célula eucarionte é uma célula mais complexa, rica em organelas, várias membranas, e existe uma coisa muito bacana que você tem que saber. Na classificação dos reinos, essa questão da célula é muito importante, porque dos 5 grandes reinos, apenas o reino Monera é que está os organismos procariontes. E é sobre ele que eu quero falar hoje, sobre o reino Monera. Toda vez que fala em bactéria, na cabeça de quem não tem tanto conhecimento, acha logo que bactéria é um bicho que faz mal, que vai transmitir doenças e que são demônio, é o satanás. Mas cuidado, não é. Apenas uma pequena quantidade de bactérias é que transmitem doenças. Mas pelo contrário, ou melhor, pelo contrário, muitas bactérias são essenciais para a nossa vida aqui nesse planeta. Não esquece disso. Apenas uma pequena quantidade é o que chamamos de bactérias patogênicas, que são aquelas que transmitem doenças. Grande parte das bactérias são inofensivas e são importantes demais para a nossa sobrevivência aqui nesse planeta. Vamos começar aqui falando sobre a característica geral desse reino Monera, que vai estar incluindo aí as bactérias e as cianobactérias. Como eu tinha dito, todo esse reino aí, todo e qualquer organismo pertencente a esse reino possui células procariontes, que são células bem simples. A bactéria ela é um organismo que praticamente ela não vive sozinha, ela sempre está aí perto de outra bactéria, formando o que chamamos de colônias bacterianas. E a bactéria, por estar sempre unida a outra bactéria, você nunca vai encontrá-la sozinha. E tem um pequeno detalhe aí. O seu corpo ele é repleto de bactérias. E não é seu corpo. Praticamente todo o nosso planeta ele é colonizado por diversas bactérias. E por ter tanta bactéria, acabou-se de que os organismos aqui desse planeta dependem muito das bactérias. Ou seja, puxando um lado aí, um pouquinho do lado para a ecologia. Existem diversas relações que acontecem entre a bactéria e um outro organismo. Exatamente, estou colocando isso aí como uma característica geral. Existem diversas relações entre bactérias e outros organismos. Eu vou citar aqui o caso de 3. Nós temos o comensalismo, que é um tipo de relação onde os 2 indivíduos acabam sendo beneficiados. Nós temos também um tipo de relação entre as bactérias que também são muito importantes. O mutualismo, que também é uma relação de fundamental importância para nós seres humanos, uma vez que existem diversas bactérias que vivem no nosso intestino. E essas bactérias, por sua vez, pessoal, elas têm a capacidade de produzir vitamina K, têm capacidade de produzir outros tipos de compostos que são por demais importantes
para o nosso corpo. Até algumas vitaminazinhas do complexo B, bactérias acabam também produzindo, elas fazem muita coisa. E infelizmente a gente no livro não vê nem muita coisa que elas fazem. A gente tem que realmente ler artigos aí para a gente ver que a cada dia que passa é descoberto mais importâncias da bactéria para a nossa vida. E não só para a nossa vida, para a vida de qualquer outro organismo. Mas cuidado, como eu falei agora há pouco, existe sim uma pequena quantidadezinha de bactérias que podem transmitir doenças. Isso porque acontece um outro tipo de relação, que é o parasitismo. Muitas bactérias também são parasitas e podem aí estar se alimentando de compostos importantes dentro do corpo de algum organismo. Quando eu falo de algum organismo, é para você não se limitar apenas ao ser humano. Então, vamos acabar com esse negócio de que aqui na Terra só tem nós seres humanos. Então, bactéria ela pode se relacionar com qualquer outro ser vivo. A bactéria também, pessoal, ela é utilizada para muitas coisas. Hoje em dia, as próprias indústrias alimentares usam bactéria para produzir queijo, para produzir iogurte. A bactéria também está ligada a processos biotecnológicos, a própria insulina, que é um hormônio muito importante para o transporte de glicose para dentro da célula. Várias bactérias participam desse processo biotecnológico para a produção de insulina. Várias bactérias também são usadas como bioinseticidas, ou seja, matam para matar justamente alguns insetos. Então existe aí uma diversidade de importâncias da bactéria aqui no nosso planeta. E uma das mais importantes, pessoal, que você nunca pode deixar de esquecer, é a questão da decomposição. A bactéria, que é amigo do fungo, ambos são decompositores. Isso é muito importante, porque acabam decompondo aquela matéria morta e transformando ela em minerais, libera gás carbônico, então é muito importante. Então coloque isso aí como uma característica geral das bactérias. Eu vou jogar agora uma imagem para você só conhecer rapidamente apenas a parte interna de uma bactéria e como acontecem as suas morfologias, porque a bactéria tem algumas morfologias que eu gostaria que você conhecesse. Então, se liga nessa imagem aí, bem rapidez, bem bacana para você compreender como é a bactéria por dentro e como são as suas morfologias. Se liga aí, beleza? Ok, galera maravilhosa, entrando aqui dentro de uma bactéria. Olha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, essa parte aqui esquerda, aqui é uma estrutura de uma bactéria. Geralmente quando você coloca para pesquisar uma bactéria, você vai encontrar algo parecido com isso daqui. Bactéria é bem simples, porque é uma célula procarionte e por sua vez não possui núcleo. Então, como você pode ver aqui, o DNA está disperso aqui no citoplasma, nessa região que a gente chama de nucleoide. Então o DNA ele vai estar aqui disperso no citoplasma. Uma coisa importante que eu quero que você saiba é que a única organela que vai tanto existir em células procariontes como em células eucariontes são os ribossomos. E note que a bactéria ela é rica em ribossomos. Olha aqui o tanto de bolinhas, essas bolinhas aqui são os ribossomos. E isso acaba sendo importante para produzir as proteínas da bactéria, né? Muitas bactérias também vão ter essa parede celular aqui, não são todas que têm, mas muitas vão possuir essa parede celular, que lá na frente eu vou explicar para você um dia que existe bactérias gram-positivas e gram-negativas que justamente tem a ver com a composição da sua membrana. E a bactéria possui também a questão da membrana plasmática para poder proteger a célula contra a entrada de alguns outros organismos. A parede celular confere a ela resistência. Ela possui esse flagelozinho aqui que faz com que ela se locomova. Possui esses pelinhos aqui, essas fímbrias, para poder ela se aderir às coisas externas, a se aderir com outras bactérias aí. Então, enfim, aqui é uma estrutura de uma bactéria, a gente não vai se aprofundar nisso. E outra coisa aqui que a gente também só quer comentar para vocês são as formas das bactérias. Aqui é uma bactéria em forma de bastão, que é um bacilo. Mas existem vários tipos de bactéria. Tem as cocos, que são de forma esférica, os bacilos, que são na forma de bastonetes, e os espírilos,
aqui na formulazinha de uma vírgula. E aqui é apenas as bactérias sozinhas, né? E quando a gente fala elas junto com outras, a gente olha aqui, né? Temos os diplococos, que já são duas bactérias cocos, os streptococos, que são linhas de bactérias, assim, ó, e os stafilococos, que é já esse aglomerado de bactérias do tipo cocos. Então é basicamente assim que é organizado o corpo de uma bactéria. Beleza, né? Viu aí como a bactéria ela é por dentro. Bora entender também aqui uma coisa. Bactéria também tem metabolismo. Não fique pensando que é só você que tem metabolismo, não. Bactéria também tem metabolismo. As bactérias elas podem ser heterótrofas ou podem ser autótrofas. Tá vendo aí? Repetindo. Bactéria pode ser heterótrofa, ou seja, tem que se alimentar de alguma fonte, ou ela pode ser autótrofa, ela mesma pode produzir o seu próprio alimento. Geralmente as bactérias heterótrofas são heterótrofas por absorção. Elas têm a capacidade de absorver componentes bem simples, bem pequenininhos, elas conseguem absorver esses nutrientes para poder metabolizá-los e conseguir produzir a sua energia, produzir o seu ATP. As bactérias que são autotróficas, por sua vez, pessoal, elas podem fazer dois processos que são bem bacanas. Elas podem fazer o processo de fotossíntese, beleza? Aí já vai puxar para o lado das cianobactérias, que possuem aí pigmentos de clorofila semelhantes às plantas, e elas produzem o seu alimento através da fotossíntese, ou também vai ter bactérias que fazem a quimiossíntese, que é um outro processo onde alguns minerais são utilizados, são oxidados para a produção do seu alimento, mas é claro que também vai ter a luz aí presente para poder esse organismo produzir o seu alimento. Então, bactéria pode ser heterótrofa ou pode ser autótrofa. Existe também uma coisa muito bacana entre as bactérias. Elas podem ser anaeróbias, ou seja, elas podem não consumir oxigênio, podem ser aeróbias. Só vivem se consumir o oxigênio. Isso também é importante para o processo metabólico da bactéria. Tem bactérias que são aeróbias, ou seja, vivem por conta da existência do oxigênio. Mas também tem bactérias que são anaeróbias facultativas, ou seja, elas podem ser uma bactéria que utiliza oxigênio, mas quando ela está em um ambiente que existe uma pouca concentração de oxigênio, ela pode mudar para um processo anaeróbio e deixar de produzir, deixar de utilizar oxigênio para o seu metabolismo, para poder produzir sua energia. E existe bactérias que são realmente anaeróbias restritas, ou seja, não conseguem sobreviver em ambientes que têm muito oxigênio. Então você viu aí, repetindo, bactérias podem ser heterótrofas ou autótrofas. Bactérias podem ser anaeróbias, podem ser anaeróbias facultativas, anaeróbias restritas ou podem ser aeróbias. Beleza? Então isso aí está ligado à questão do metabolismo da bactéria. E para fechar aqui com chave de ouro, a reprodução das bactérias. Bactérias também se reproduzem. O nome da reprodução da bactéria, na verdade, você já conhece. É assexuada, ela só se reproduz assexuadamente. Nas bactérias a gente chama isso de divisão binária. A célula da bactéria cresce, o seu DNA se duplica e ela acaba originando duas bactérias geneticamente iguais. Agora, pessoal, existe uma coisa muito importante sobre as bactérias que eu gostaria de contar aqui para vocês nessa aula. É com relação ao DNA da bactéria. O DNA da bactéria ele pode ser modificado. E isso é muito importante porque é através dessa modificação que a bactéria pode conferir aí, não sei, alguma resistência a antibióticos ou até mesmo a adaptação a ambientes aqui fora. Como é que a bactéria consegue mudar o seu DNA? Existem três possibilidades da bactéria mudar o seu DNA. A conjugação, que é quando as bactérias se unem anatomicamente e acontece a troca de material genético. Existe a transformação, que é quando a bactéria ela adquire moléculas de DNA de bactérias mortas, ou seja, a bactéria morreu, está lá o seu DNA lá boiando, e outra bactéria tem a capacidade de pegar para ela esse DNA e modificar o seu DNA, porque
dentro dela entrou outro material genético. E por fim também tem a transdução, que é quando o vírus ele consegue pegar trechos de DNA de uma bactéria e levar para outra. Ou seja, vários fatores podem alterar o DNA da bactéria. Viu aí como é um organismozinho pequenininho, mas muito complexo. Galera, então é isso daí. Espero que você tenha entendido. A partir de hoje, bactérias, não pense apenas que são coisas ruins, senão você vai estar aí sendo levado ao erro, tá bom? Bactérias são boas, inclusive tem até a bactéria que eu não comentei, que é a bactéria da raiz das plantas. O que seriam da gente se não fossem as bactérias fixadoras de nitrogênio que ficam na raiz das plantas? Então é isso, pessoal. Bactérias são muito boas, mas lembre, algumas transmitem doenças que em outro vídeo aí meu você vai ver as doenças bacterianas. Galerinha, dá um joinhazinho aí para valorizar o nosso trabalho. E é isso aí, a biologia é muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu!